Presidente, embaixador, jornalista, eu primeiro queria parabenizar a excelente palestra e discussão feito por vossas senhorias aqui, que foi realmente altamente enriquecedor e bastante importante para essa comissão, que vê nesse momento uma oportunidade muito grande, embaixador, jornalista William Vac, de que nós possamos ter nesse Senado, como Vossa Senhoria aqui indicou, um papel mais preponderante, mais ativo do Parlamento brasileiro em termos de política externa. Eu, particularmente, sou bastante crítico da política externa brasileira dos últimos anos. Também não tenho nenhum tipo de preocupação ideológica, etc. Mas vi realmente uma visão, me preocupou desde o início, e a pergunta, a minha observação, eu gostaria de ver que fosse para ambos. Desde o início do governo Lula, me preocupou a aparente relevância do papel de um ideólogo do PT, ou, no caso do senhor Marco Aurélio, tendo um papel fundamental e quase que dando as diretrizes fundamentais de política externa brasileira, e, ao contrário do que tem sido dito, tendo uma visão, além de puramente ideológica, não necessariamente ligado aos maiores interesses nacionais, mas uma visão ideológica em que claras ligações do PT com outros partidos de países estrangeiros davam uma relevância e davam a ênfase desse tipo de aliança que o Brasil ia fazer durante esses anos. Essa preponderância para mim e essa relevância da presença do doutor Marco Aurélio, que é um dos teóricos do PT e não é um diplomata, ao longo dos anos, para mim, a desconfiança só veio se confirmar, veio se confirmando ao longo de todos os anos, não só pelas consequências das ações, pelas ações em si, mas pelas declarações, pelas entrevistas, por uma série de acontecimentos que vieram confirmando essa minha opinião e essa minha visão, e confirmando que o Brasil estava praticamente relegando a sua política externa a uma política ideológica que tinha como fator básico a interligação histórica do PT com outros partidos, ou trabalhistas, ou de esquerdas, ou socialistas, na América Latina e outras partes do mundo. Hoje, isso é muito claro, me parece muito claro, essa visão em relação à política com a Venezuela e outros países. Ao longo desse tempo, ao longo desse período, floresceu também, ao lado dessa política, um certo momento de glória, em que houve um deslumbramento na nossa política externa a partir do sucesso econômico que nós tínhamos em função da alta das commodities internacionais, que fazia com que o Brasil tivesse um momento de extrema felicidade e pujança na sua política econômica, que coincidiu com a crise nos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, etc. Nesse mesmo momento, nós ouvimos várias declarações, não só do presidente Lula, mas de outros membros da política brasileira, falando que nós deveríamos ensinar aos Estados Unidos, por exemplo, como lidar com crise econômica, deveríamos ensinar a Angela Merkel como fazer para a retomada de crescimento econômico, e que hoje o Brasil era exemplo para o mundo inteiro de políticas de desenvolvimento, crescimento econômico, desenvolvimento de uma maneira geral, política energética, etc. O que me levou à percepção também que, ao lado dessa aliança ideológica partidária,
havia uma profunda falta de entendimento total do que estava acontecendo no mundo e as mudanças profundas que estavam acontecendo no mundo, que foram aqui relevadas pelo jornalista William Vac. E, mais recentemente, pegando aqui a carona da pergunta do senador Anastasia, nós lemos, e apareceu em vários jornais brasileiros também, a quase que reprovação mundial em relação ao Brasil por causa do seu voto no Conselho de Direitos Humanos da ONU, a sua falta de votos, sua abstenção de votar em relação a uma moção que repudiava as violações dos direitos humanos na Síria e no Irã, em que acompanhava basicamente, novamente, Venezuela, era acompanhado Venezuela, Equador, se não me engano, Argentina, Bolívia, etc. E que deu margem até a um editorial em que um jornal, se não me engano, o New York Times, dizia justamente isso. A política externa brasileira é um sopro, é um sussurro no mundo, sussurra para o mundo, justamente criticando o potencial de presença internacional que o Brasil podia ter, mas, infelizmente, estava ligado, vinculado a essa política antiquada e desligada dos interesses nacionais, regida pela coalizão de partidos da linha do PT na América Latina e em outras regiões do mundo. Essas observações eu queria colocar, inclusive pedindo opinião sobre esse último voto do Brasil, nessa questão específica que o senador Anastasia se referiu tão bem, e voltando também à questão de que houve, dentro dessa política, uma diminuição enorme, apesar do crescimento econômico do Brasil naqueles dias, naqueles momentos, uma diminuição enorme da participação de negócios internacionais, exportações e exportações de produtos manufaturados do Brasil com o resto do mundo. Isso me lembra muito, estou encerrando, presidente, isso me lembra muito, me deu a sensação que eu voltava aos anos 50, quando eu era garoto ainda, mas já li alguma coisa, em que havia uma discussão entre o Goudin, o Eugênio Goudin, que dizia que o Brasil devia ser um país que se especializasse em agricultura e matérias-primas, e os outros, e os países se especializariam em produtos mais sofisticados, industriais e manufaturados, o que dava-me a sensação de estar vendo um filme antigo que eu pensei que já tinha acabado há muito tempo. Essa observação, essas minhas palavras, eu queria que fosse comentada por ambos. Muito obrigado.